Vamos agora falar um pouquinho, então, sobre essa questão de colonização do nosso estado. Vamos lá. A primeira metade do século XIX é marcada, letra A, né, em Santa Catarina, pela chegada de imigrantes açorianos. Primeira metade do século XIX, certo ou errado? Errado, né? Na primeira metade do século XIX já tinha os alemães. Os açorianos já tinham chego ali há algum tempo, ok? B. No período de 1746 e 1850, a economia catarinense era predominantemente agropecuária, calcada em um sistema de latifúndio exportador de carne e farinha para a metrópole Rio de Janeiro. Naquela época, eles não tinham nem ocupação, os açorianos estavam chegando ali ainda, então nós não tínhamos ali uma economia já forte, trabalhando na agropecuária, trabalhando com latifúndio, não tinha nada disso ainda. Eles estavam chegando lá, os açorianos, no nosso estado. Na primeira metade do século XIX, chega a Santa Catarina a primeira leva de imigrantes alemães, os quais dão origem ao processo de industrialização a partir da colônia de São Pedro de Alcântara. Certinha, letra C. Aí eles começaram, os alemães eles vieram com essa vontade, com essa ideia de trazer as indústrias. Tanto é, né, que nós temos ali a primeira indústria catarinense vai ser a indústria têxtil da Hering. Hering, essa é uma empresa muito famosa, que vocês com certeza conhecem. A Hering, ela é uma empresa catarinense e uma das mais antigas empresas do Brasil, do setor têxtil. Mas daqui a pouco também vamos falar sobre os polos industriais do nosso estado. A gente vai então aprender isso também e saber quais são ali as divisões do nosso estado em relação às indústrias, tá? Bom, seguimos aí. A letra D. O período de 1850 a 1880 é caracterizado pela intensa imigração italiana para a região sul de Santa Catarina, onde iniciam-se e desenvolvem-se rapidamente empresas agroindustriais no modelo de integração vertical entre indústria e produtor rural. Na realidade, isso acontece muito na região oeste do nosso estado. A agroindústria é famosa na região oeste de Santa Catarina. Né? A região sul ela é marcada por um polo carbonífero e cerâmico, e não um polo agroindustrial. Então, essa também está errada. Em letra E, uma das razões do sucesso dos imigrantes nas colônias catarinenses, no período de 1880 a 1914, foi a política de pagamento de terras em serviço como construção de estradas e portos que contribuíram para a integração regional. Na realidade, não, tá, gente? Não aconteceu nesse período, então não estaria aí correto, ok? Então, com a letra C, na primeira metade do século XIX, chega no nosso estado a primeira leva de imigrantes alemães, os quais dão origem ao processo de industrialização a partir da colônia de São Pedro de Alcântara, tá? Então, essa aí é a correta letra C. Bom, outras características importantes também do nosso estado, características gerais, tá? Geralzona aqui do nosso estado. Hoje, o nosso governador é o Jorginho Melo. Jorginho Melo, esse governador do partido do PL, né, Partido Liberal, partido esse filiado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso também é importante se lembrar aí quem é o governador do estado, qual é a capital, tá? Então, isso tudo é bastante relevante, tá? Então, Jorginho Melo foi eleito governador agora nas eleições de 2022, né? Foi eleito em segundo turno, embora ele tenha feito uma porcentagem bastante significativa no primeiro, ele foi eleito em segundo turno com uma margem bastante grande em relação ao segundo colocado, aonde então nós temos aí esse governador, tá? A capital, então, de Santa Catarina é Florianópolis, tá? Não esquece que a capital é Florianópolis, e ela, assim, é Florianópolis por uma questão mesmo geográfica, de localização. Floripa está mais ao meio ali da porção norte-sul, né? Se encontra numa área mais ao meio. Só que ela é bastante prejudicial, a capital, ser tanto ao leste, né? O povo do oeste, que às vezes tem que ir a Florianópolis, tem que andar bastante para chegar lá, né? Quem está lá na pontinha oeste, está bem longe da capital, tá? Não esquece que Floripa, né? Florianópolis é a capital, mas não é a maior cidade em relação à população. Joinville tem mais gente do que Florianópolis, mas Florianópolis é
a capital de Santa Catarina, tá? Gentílico seria ali o nome dado a quem nasce em Santa Catarina. Seria catarinense, tá? Além de catarinense, também pode cair numa questão de vocês um outro gentílico que é chamado de barriga verde. Quem nasce em Santa Catarina também é conhecido por ser barriga verde. Expressão essa da Guerra do Paraguai, onde os nossos soldados foram com uma faixa verde na barriga, e daí ficou com os barriga verde. Ok? População estimada aí de 7.338.473 pessoas e uma densidade demográfica de 65,29 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Então, população estimada de 7.338.473 pessoas e uma densidade demográfica de 65,29 habitantes por km quadrado. Ok? Essa densidade demográfica, gente, significa o quê? É você pegar o número de pessoas e dividir pela área do estado. Ok? Lembre, então, que essa densidade demográfica, pessoal, ela não é um valor exato, ou seja, em cada quilômetro quadrado vão ter 65,29 habitantes. Não, isso é uma média. Tá? Então, existem lugares que a densidade demográfica é muito grande e existem lugares que a densidade demográfica é bem menor. Tá? Por exemplo, Balneário Camboriú é a maior densidade demográfica do nosso estado. E quando a gente fala de Balneário Camboriú, de densidade demográfica de Balneário Camboriú, a gente está falando de um número muito alto mesmo. Então, a densidade demográfica de Balneário Camboriú, ela tem um número bastante significativo. Para você ter uma ideia, a densidade deles é de 2.337 habitantes por quilômetro quadrado. Olha só, a densidade demográfica do nosso estado é de 65,29 e de Balneário é 2.000 pessoas por quilômetro quadrado. É gente que não acaba mais. Por quê? Porque Balneário Camboriú é uma cidade bem pequenininha, né, bem pequenininha mesmo, e muita gente ocupa aquela região, né? Então, se a gente pegar a população de Balneário, que hoje gira em torno de 160, 165 mil pessoas, e dividir pela área, vai dar esse valor de 2.000 pessoas por km quadrado, tá? Então, observa, Balneário não é uma cidade muito populosa, mas ela é muito povoada. Populoso é o número total de habitantes. Povoado é o número de habitantes dividido pela área, dividido por quilômetro ao quadrado, nesse caso. Tá? Então, ao mesmo tempo que nós temos Balneário Camboriú com 2.000 habitantes por km quadrado, nós temos Mafra, nós temos, que na verdade até é uma cidade grande, vou pensar numa outra cidade aqui, Vargem é uma cidade no estado lá que deve ter 13, 8 habitantes por km quadrado. Então, a gente tem essa diferença bem significativa, tá? E o nosso IDH é um dos melhores IDHs do Brasil, tá? Com 0,774 o valor do IDH. Lembra o que é o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. Ele leva em consideração três coisas, basicamente. Ele leva em consideração a renda, né? A renda per capita, a questão da saúde, a expectativa de vida, né? E a questão da educação, a taxa de analfabetismo. No nosso estado também é bem baixa a taxa de analfabetismo.